Ora, irmãos, será possível que alguém ainda não percebeu que Gedeuti está fazendo exatamente o que Jesus condenou, disse para não fazer? Será que as pessoas não têm condições de perceber que negar perdão depois de ter sido perdoado é uma situação que se encaixa perfeitamente na figura do credor incompassivo? Será que as pessoas não perceberam que foi o próprio Jesus Cristo quem disse que quem não perdoa vai ser entregue aos verdugos torturadores? Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Perdão. Esse é o nosso assunto de hoje. Depois de mais de 50 anos da fundação da Igreja Cristã Maranata, o seu fundador e presidente totalitário, Gedeuti Gueiros, revelou na rede mundial de computadores o que a Maranata entende sobre perdão e o que os seus membros devem, então, praticar quando o assunto é perdão. Isso aconteceu na Escola Bíblica Dominical deste último domingo, dia 9 de maio de 2021. E o que mais me surpreendeu foi que, além de ensinar os membros da Maranata a praticarem um perdão bem diferente daquele que é ensinado no âmbito do cristianismo, Gedeuti ainda usou este ensinamento para gerar nos membros um certo sentimento de inimizade entre irmãos, na medida em que ele ensinou que não se deve perdoar alguém que saiu da sua igreja, da Maranata. Segundo Gedeuti Gueiros, se uma pessoa saiu da sua igreja, da Maranata, essa pessoa ela é um apóstata e não merece perdão dos membros da igreja Maranata. Parece que para Gedeuti, a despeito dos ensinamentos de Jesus, a vingança ela está acima do amor e do perdão. Eu sei que isso pode parecer um absurdo, mas para o fundador e presidente da Igreja Maranata, se você saiu da igreja, você deve ser ignorado, inclusive por seus familiares, que deverão evitar até mesmo contato com você. Ora, não é difícil perceber que esse tipo de ensinamento gera isolamento social e também isolamento religioso, não é mesmo? E se você já assistiu os vídeos do canal Maranata Anátema, temos vários que mostram as características de uma seita, você deve saber que entre as principais características, aquelas que são mundialmente conhecidas e reconhecidas para se classificar um grupo religioso como seita, entre essas características eu vou destacar duas. O exclusivismo, que é quando um grupo se sente especial e exclusivo, melhor do que todos os outros, mais fiel, mais santo, mais digno de representar a Deus na terra. E por isso, os seus membros eles são levados a pensar que eles são os preferidos aos olhos de Deus. E que quem não faz parte, então, desse grupo de fiéis são aqueles que são os infiéis, ou, em outras palavras, a igreja infiel. E a outra característica que eu quero destacar é que toda seita ela tem doutrinas que são exclusivas. Toda seita possui um conjunto doutrinário próprio, exclusivo, que não é compartilhado por nenhum outro grupo religioso ou cristão, no caso das seitas pseudo-cristãs. E eu estou fazendo esta observação porque é interessante que você observe que, se por um acaso, você observe se essas características que eu citei, elas vão aparecer aí nessa aula que Gedeuti deu sobre o perdão, tudo bem? Mas entenda uma coisa, o nosso propósito é trazer algumas questões para sua reflexão e muni-lo de informações que são até elementares, eu reconheço, mas que podem te ajudar a decidir qual é a melhor decisão doutrinária para você, tá certo? Você pode até chegar a uma conclusão diferente da nossa sem problema nenhum, mas se você chegar a uma conclusão igual à nossa, é bom que você saiba então que você não está sozinho. Tudo bem até aqui? Mas vamos a alguns esclarecimentos iniciais, que são importantes para que nós possamos entender melhor a aula de Gedeuti. Vamos ver o texto base da aula de Gedeuti. Gedeuti usou a passagem do credor incompassivo.
Mas esse texto que ele usou, de Mateus 18, ele só pode ser entendido se nós lermos todo o trecho, né, que está nesse capítulo 18 de Mateus, dos versos 21 ao 35, pelo menos. Eu não tenho como dar muitas explicações neste vídeo sobre essa passagem, porque o nosso tempo ele é bem limitado. Eu precisaria de muito mais tempo daquilo que nós dispomos aqui. Mas algumas coisas, né, são importantes e eu vou tentar apenas fazer um destaque aqui bem objetivo. Durante o ministério de Jesus, a igreja, né, como corpo de Cristo ou como uma organização cristã, ela ainda nem havia sido implantada na terra. Até porque Jesus estava vivo e a noção de unidade da fé, né, e da irmandade cristã, essa noção somente foi apresentada a partir das epístolas do Novo Testamento. Embora, é claro, Jesus tenha deixado uma mensagem nesse sentido, momentos antes da sua crucificação, no partir do pão, ali na ceia que ele realizou com os seus discípulos na Páscoa, imediatamente antes da sua morte e ressurreição. E quando o tradutor usou a palavra igreja neste capítulo 18 de Mateus, ao dizer que se um irmão negar perdão a um outro irmão, que deveria então, esse caso, ser levado à igreja, o termo grego usado é eclésia, ou seja, congregação, mas no sentido de comunidade e não no sentido de organização cristã, até porque, como eu disse, a igreja, ela nem mesmo existia, né? Nem mesmo existia, inclusive nem como nós a conhecemos hoje. Então, quando se fala em irmãos durante o ministério de Jesus, a ideia não é a de irmãos da fé, né? De uma organização cristã. A ideia é de nacionalidade do povo judeu. Esse era o entendimento comum sobre o termo irmão, aplicável a todos os descendentes de Abraão, independentemente se eles fossem da seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes, né? Todos eram irmãos porque eles eram descendentes do pai Abraão. Jesus, é claro, expandiu um pouco esse entendimento em algumas passagens, mas o que as pessoas entendiam quando ouviam o termo irmãos em um discurso aberto ao público era sempre esse, né? O de nacionalidade. Entenderam? Então, a primeira coisa que você deve observar nesta passagem do credor incompassivo é que irmãos aqui não são membros de uma denominação religiosa qualquer ou de uma organização cristã, de modo nenhum, né? Da forma como nós conhecemos hoje. E mesmo se você quiser espiritualizar e transportar o termo irmão como sendo uma expressão, né, referente ao povo de Deus de um modo geral, ainda assim também não tem como particularizar, né, nenhum grupo religioso. Então, quando Jesus disse que um filho de Abraão deveria perdoar o seu irmão, Jesus não estava falando de nenhuma igreja em particular. Jesus nem mesmo fez qualquer distinção entre os membros das seitas existentes no seu tempo, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Então, perdoar os irmãos, portanto, era uma expressão de fé, que não se restringia a um grupo especial de pessoas. E nesta passagem, Jesus não limita o perdão apenas a quem tem a mesma fé que nós. É importante que isso fique bem claro para que você, você possa evitar até cometer uma aberração dessas, dizendo que o perdão ele deve se restringir apenas aos membros da sua igreja. Entenderam? Outra observação que nós precisamos fazer antes de examinarmos o ensinamento de Gedeuti é que a Bíblia trata o perdão de duas formas, no sentido vertical, e também no sentido horizontal. Em seu sentido vertical, que é o perdão de Deus para o homem se arrependendo, se voltando para Deus, então nós temos um arrependido reconhecendo e invocando o sacrifício expiatório de Cristo, que confessa o seu pecado e pede perdão a Deus. Então, essa é a relação vertical, E Deus, que está no céu, concede o perdão ao homem que está na terra. Por isso o sentido é vertical. Mas a Bíblia também trata do perdão no sentido horizontal, de homens para homens. Quando um homem na terra ofende o seu semelhante e arrependido, ele reconhece o seu erro e pede perdão, e essa pessoa ofendida, que também está na terra, perdoa. Então,
O ofendido na terra pode perdoar o seu ofensor, que também está na terra. Por isso, o sentido, esse perdão que nós estamos falando, tem um sentido horizontal, de homens para homens. Tudo bem? Bom, então vamos ver o que Gedeuti ensina sobre o perdão. Mas eu sou dependente. Eu preciso desse perdão. E ele me dá os recursos para que eu possa sentir esse perdão na minha vida. Quais são os recursos? Aquele que todos nós conhecemos. A palavra, a oração, o jejum, a madrugada, o clamor. Não é isso? Meus irmãos, eu respeito quem entende diferente, mas eu acredito que a Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia não nos ensina a sentir o perdão, porque perdão na Bíblia, segundo nós entendemos, é uma questão de fé ou de decisão pessoal. Se estamos falando do perdão vertical, eu entendo então que é uma questão de fé. Eu acredito que se eu me arrepender e confessar o meu pecado, a Bíblia garante que eu serei perdoado. Eu apenas devo crer, mesmo que eu não sinta nenhum calafrio, nenhum calor no corpo ou nada parecido, nenhuma sensação, né? Nenhum sentimento. E se estamos falando do perdão horizontal, né, nós entendemos que é uma questão de decisão, né, uma questão de atitude pessoal. Eu decido perdoar quem está em falta comigo, porque eu mesmo fui perdoado de uma dívida que eu nem mesmo poderia pagar. Mas em nenhum dos dois casos o sentimento entra nessa história. E por isso não faz o menor sentido, né, a nosso ver, se falar também em madrugada, clamor pelo sangue de Jesus, jejum, leitura, palavra, oração para alcançar o sentimento de perdão. Do modo como Gedeuti fez essa associação, parece que sutilmente ele está querendo vincular o ato de perdoar com as doutrinas exclusivas da Igreja Maranata. Em resumo, segundo nós entendemos, o perdão de Deus é uma questão de fé e de atitude. No caso do perdão vertical, você só precisa crer, mesmo sem sentir absolutamente nada. Se você se arrependeu, se entendeu o que a Bíblia diz sobre o sacrifício expiatório de Jesus e se você deseja o perdão de Deus, basta crer e você será perdoado, mesmo sem sentir absolutamente nada. É por fé, não é por sentimento. Jesus disse no Sermão do Monte: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Mateus 6,6. Você não precisa sentir nada, entenderam? Basta crer. E ainda no Sermão do Monte, Jesus disse: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mateus 6,14. Uma vez, que nós percebemos que não há nenhuma menção a sentimento, então só restou mesmo a questão da fé e a questão da atitude, assim como Jesus disse. Também nós podemos nos lembrar o que Jesus disse a Tomé. Jesus disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João 20:29. Ou seja, apesar da visão ser uma das impressões mais reais dos nossos sentidos, Jesus disse que era melhor crer do que ver. Entenderam agora? Porque eu não posso concordar com esse ensinamento de Gedeuti, porque simplesmente eu acredito que ele está ensinando aquilo que Jesus não ensinou. Mas vamos em frente. Na sequência, Gedeuti volta a desenvolver uma teoria que liga a pessoa à Igreja Maranata e não ao ensinamento de Jesus. Vejam só o que ele disse. Ele te perdoa e você é quem reconhece o perdão. Você reconhece o perdão agora dizendo o seguinte: agora eu sou teu dependente. Eu vivo do teu perdão. Então eu agora passei a dever gratidão. Eu agora sou devedor por gratidão. Eu não sou mais devedor porque eu estou devendo. Eu sou devedor agora por gratidão. Então, por gratidão, eu vou servir a esse Deus, eu vou amá-lo, eu vou glorificar o seu nome, eu vou viver na sua presença. Os mais observadores
irão entender onde Gedeuti quis chegar, mesmo que Gedeuti não tinha dito nada com clareza, né? Não deixou claro o objetivo da sua fala. Na verdade, ele quis dizer que se você foi perdoado, agora você tem de se colocar à disposição para obedecer tudo aquilo que ele disser que é servir a Deus, né? Tudo aquilo que ele diz que é amar a Deus, tudo aquilo que ele diz que é glorificar a Deus e assim por diante. E é assim que funciona. Ele define o que é agradar a Deus e vincula esse agradar a Deus à gratidão pelo fato de você ter sido perdoado de uma grande dívida. E é exatamente assim que as pessoas acabam sendo levadas a praticar verdadeiros absurdos, né? Totalmente contrários ao próprio mandamento de Jesus, que é o amor, a misericórdia. Então vejam bem, se Gedeuti diz que você deve se isolar de sua família para agradar a Deus, né, que é um absurdo, mas a pessoa acaba fazendo isso porque ela aprendeu que ela está em dívida com Deus pelo perdão que ela recebeu, entenderam? E assim, sem perceber, a pessoa ela se torna uma devedora da Igreja Maranata, né? Ao receber, então, assim, esse ensino equivocado dessa maneira. Eu digo equivocado porque basta você ler o que está escrito na passagem do credor incompassivo, né? E você vai ver que o texto não diz isso que Gedeuti ensinou. A ideia da parábola é mostrar que, se você foi perdoado de uma dívida impagável, a sua obrigação agora é perdoar o seu semelhante, independentemente da fé que ele professe, tá certo? Não tem nada a ver com quem é membro da igreja que você frequenta. O texto simplesmente não dá a mínima margem para que você se sinta um devedor ou que perdoe por gratidão. Jesus ensina que perdoar é a coisa certa a se fazer. E você tem um exemplo a ser seguido que ele deixou na parábola. Você foi perdoado? Então perdoe. Né? Você agiram com misericórdia com você? Então seja misericordioso com seu semelhante. Vocês viram como alguém pode usar a palavra de Jesus para dizer aquilo que Jesus não disse? E como nós vamos ver mais adiante, essa mensagem de Gedeuti faz com que os membros da Maranata pensem que não precisam perdoar certas pessoas. E o problema é exatamente esse. Ao desconsiderar a advertência de Jesus, muitas pessoas podem acabar caindo nas mãos desses verdugos torturadores, exatamente por acreditarem que não precisam perdoar certas pessoas. Agora vamos ver com mais detalhes o que Gedeuti falou sobre o perdão horizontal. Escuta uma coisa, quer dizer que eu tenho que perdoar todas as pessoas. Olha aqui, o texto aqui está se referindo ao perdão dos nossos irmãos. Não é de quem não é irmão. E a palavra do Senhor, agora, na questão de irmão, aí vamos ao caso. Aquele que se diz irmão e não anda segundo a palavra, segundo a doutrina, não terás por inimigo, a doutrina que você aprendeu, não terás por inimigo, mas afasta-te dele. Afasta-te dele. Chega a ser estarrecedor ouvir isso de um líder religioso que se diz cristão, não é mesmo? A meu ver, essa fala de Gedeuti deixa muito claro que na verdade a Maranata ela tem sim um caráter exclusivista. Né? Se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, agora vai ficar mais difícil de ter dúvida. Né? Se alguém pensava que a Igreja Maranata é uma igreja evangélica como outra qualquer, agora vai ter muita dificuldade de explicar este exclusivismo explícito declarado nessa fala de Gedeuti. Pelo menos para mim, mais claro que isso é impossível. Mas se você ainda ficou com algum resquício de dúvida, imaginando que Gedeuti estivesse incluindo na classe dos irmãos alguém que não seja da Igreja Maranata, vejam então o que ele disse em seguida. Então vejam, você se afastou dele, você perdoou? Não, você não tinha nada que perdoar. Então o apóstata, aquele que se levanta contra a obra do Espírito, você tem que perdoar o quê?
Agora ficou mais claro? Gedeuti está se referindo somente a quem pertence ao que eles chamam de obra do Espírito, que é uma designação que eles dão à própria Igreja Cristã Maranata. Ou seja, para Gedeuti, a mensagem de Jesus sobre o credor incompassivo diz respeito somente a quem pertence à Igreja Maranata. Qualquer pessoa que saia da Igreja de Gedeuti, da Maranata, será então considerado um apóstata. E a orientação é que essa pessoa ela é indigna de perdão, mesmo que ela tenha saído da Maranata para frequentar outra igreja evangélica. Por quê? Em qualquer outra igreja que a pessoa for, ela sempre vai encontrar uma doutrina diferente daquela que ela aprendeu na Maranata. Então, por exemplo, essa pessoa que saiu da Maranata e foi para, por exemplo, a igreja presbiteriana, então, chegando lá, ela vai aprender que Jesus não vai voltar ao toque da quarta trombeta. E daí, se essa pessoa, então, descobriu isso e quero comentar com as pessoas, e ela comentar, então, com o seu parente, que seja da igreja Maranata, então, essa pessoa, que saiu, vai ser considerado um apóstata, alguém que está falando mal da doutrina da obra do Espírito Santo, um apóstata que está negando a doutrina verdadeira da obra do Espírito, que está falando contra aquilo que um dia ele acreditou. E nesta condição de apóstata, então, essa pessoa ela não merece perdão, segundo Gedeuti. Então, o que deve fazer esse parente, com esse apóstata que agora é membro da igreja presbiteriana e que descobriu que Jesus não vai voltar na quarta trombeta? O que fazer então agora com esse parente, Perdoar? Gedeuti diz, não, jamais. Esse pecado de sair da Maranata e ir para uma outra igreja é um pecado que não tem perdão. Neste caso, o membro da Maranata é orientado a se isolar desse parente apóstata. Irmãos, eu sei que isso parece até mesmo chocante, Até porque eu nunca tinha escutado, na minha vida inteira de evangélico, eu nunca tinha escutado um crente dizendo para não perdoar. Foi a primeira vez que eu escutei isso. Nem mesmo nos 20 anos em que eu passei na Igreja Maranata, eu nunca tinha escutado nada parecido com isso que Gedeuti falou nessa escola bíblica. Eu até gostaria de ter escutado isso logo, porque isso ia me chamar muito mais a atenção e muito mais cedo, Porque por mais que eu estivesse ali envolvido, mas uma coisa desse nível, de incompatibilidade com o que está escrito na Bíblia, certamente iria me chamar a atenção muito antes, tá certo? Por quê? Porque esse ensinamento ele nega, a meu ver, ele nega absolutamente não só a doutrina de Cristo, mas o segundo maior mandamento de Cristo, que é amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, a meu ver, este ensinamento da Igreja Maranata nega o próprio Jesus Cristo. E qualquer pessoa que aceita um ensinamento desse e pratica isso também vai estar negando a Jesus, a meu ver, Porque qual é a maior obra de Jesus? É o perdão, o sacrifício para perdoar, para nos dar salvação. Então, quando nós falamos do perdão vertical, ele é essencial para a salvação, e quando nós falamos do perdão horizontal, é essencial para os nossos relacionamentos saudáveis, com saúde e evitando, inclusive, os tormentos das doenças físicas e emocionais promovidas por verdugos torturadores. Então, para que não fique nenhuma dúvida sobre aquilo que Gedeuti está ensinando aos membros, sobre não perdoar a quem não for da Igreja Maranata, nós vamos ouvir mais uma vez o que ele disse. Você se afastou dele? Você perdoou? Não, você não tinha nada que perdoar. A ordem é se afastar de quem saiu da igreja e foi para uma outra igreja, mas sem perdoar. Então, o apóstata, aquele que se levanta contra a obra do Espírito, você tem que perdoar o quê? Você vai perdoar ele? Ele vai se entender com o Senhor. Você não tem nada a ver com ele. Saiu da Maranata? Pronto, é apóstata. Mesmo que vá para uma outra igreja evangélica. E se na outra igreja você entender que as doutrinas da Maranata são exclusivas e equivocadas e disser isso para o seu cônjuge, por exemplo,
que o seu cônjuge ficou lá na Maranata e você diz isso para ele. Então, né? Por exemplo, você vai ter um grande problema em seu casamento, porque o seu cônjuge está sendo orientado a se afastar de você e também a não perdoar você. Vocês conseguem imaginar uma igreja que joga o marido contra a mulher e a mulher contra o marido? Vocês acham que Jesus, que veio trazer perdão, reconciliação e nos revelar o verdadeiro amor de Deus, vocês acham que Jesus tem alguma coisa com esse tipo de ensinamento que estimula a segregação de casais, de famílias, de parentes, de amigos? Pensem. Então vou orar. Não, você vai orar por aqueles que estão precisando, não por aqueles que estão contrários à palavra, aqueles que foram do seu lado, mas hoje são contra, são inimigos da palavra. Estarrecedor, não é mesmo? E Gedeu te disse que você não deve nem mesmo orar por seu marido, por sua esposa, por seu filho, por sua mãe, por seu pai ou por seu irmão, caso eles tenham se desligado da Igreja Maranata, porque eles não precisam de oração. E mais, ele disse que, com todas as letras, que essas pessoas que estiveram com você na Maranata, mas saíram agora, eles são seus inimigos. E depois ele complementou, são inimigos da palavra de Deus. Meus irmãos, quem é o inimigo da palavra de Deus neste caso? Quem prega o amor, a misericórdia e o perdão? Ou quem prega o contrário de tudo isso que Jesus ensinou e trouxe, né, de ensinamento ao mundo? Mas Gedeuti não para por aí. Vamos continuar ouvindo o que ele disse em seguida. Olha aqui, o que está escrito em 1 Coríntios. Vamos ler comigo agora. 1 Coríntios 5:11. Comigo, hein? Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, ainda comais. Então veja só, não é aquele que se diz irmão. Bom, a primeira coisa que nós podemos observar nesta tentativa de Gedeuti de justificar a sua proposta de se negar perdão a quem saiu da igreja é que esse texto de Paulo aos Coríntios não tem nada a ver com perdão. O texto não trata de perdão, ou seja, Gedeuti saiu completamente do contexto ali do credor incompassivo e começou a falar sobre um texto que não fala sobre perdão, mas que trata de uma situação específica em um contexto totalmente diferente. Paulo estava tratando de um fato realmente horroroso que aconteceu na congregação de Corinto, que foi um homem ter mantido relação sexual com a mulher do seu pai, né? Provavelmente a sua madrasta. Isso era absolutamente reprovável dentro da cultura cristã, dentro da cultura judaica. E Paulo considerou isso chocante, inclusive até mesmo para os padrões da cultura helênica. Tanto que ele disse que este homem deveria ser entregue a Satanás. Mas ainda assim disse que tinha esperança de que aquele homem fosse salvo no dia do Senhor. E é exatamente tratando desse fato horroroso que Paulo diz que os irmãos reunidos ali em Corinto não deveriam permitir que pessoas com esse tipo de comportamento permanecessem em comunhão com os demais irmãos da igreja. E na sequência, Paulo diz que todas as pessoas que optam por manter um comportamento devasso, imoral ou desonesto não são boas companhias para aqueles que querem viver em santidade. Percebam que neste texto não há qualquer indício de arrependimento por parte dos devassos, dos imorais, dos idólatras, dos ladrões, dos avarentos, dos caluniadores ou dos alcoólatras, né? Que seria a condição essencial para que haja então o perdão. Agora, meus irmãos, digam vocês mesmos, as pessoas que estão se desligando em massa da Igreja Cristã Maranata estão saindo porque são imorais, porque são avarentos, porque são idólatras,
porque são caluniadores, porque são alcoólatras ou porque são ladrões? São essas pessoas que estão saindo da Maranata? Aliás, eu tenho escutado dizer exatamente o contrário. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que estão saindo porque não querem ser coniventes com aqueles que se dizem pastores, mas estão respondendo processos criminais por estelionato, por desvio de dízimos, por formação de quadrilha, por ocultação de patrimônio, por lavagem de dinheiro, por ameaçar testemunhas e outros crimes. E tem até pastor que foi preso, acusado de comandar uma quadrilha que praticava crimes contra a ordem tributária, isso no início deste ano. E ainda um outro pastor que deixou vazar uma foto sua exibindo seu órgão sexual nas redes sociais, isso também este ano. Afinal, quem são os imorais? São os que saíram ou são quem ficou e exibe o seu órgão sexual nas redes sociais? Quem são os avarentos? Quem saiu ou quem ficou e arrecada altos valores de doações dos membros, mas não ajuda nem mesmo a criança que precisa de um auxílio para fazer uma cirurgia? Quem são os idólatras? Quem saiu ou quem ficou e adora a instituição em vez de adorar somente a Deus? Quem são os caluniadores? Quem saiu ou quem acusa, por exemplo, um ex-pastor, que foi o meu caso, da prática de um crime e depois perde a ação no Poder Judiciário porque a imputação era falsa? Afinal, quem são os ladrões? Quem saiu da Maranata ou quem ficou e ainda não conseguiu provar que o Ministério Público estava errado ao apontar a prática de desvio de dízimos dentro da liderança da igreja? Ora, irmãos, usar esse texto de Coríntios, que trata de um fato específico e reprovável, que aconteceu na igreja de Coríntios, usar esse texto para comparar quem se desligou da Maranata com alguém devasso e dizer que por isso quem se desligou da Maranata não merece perdão porque não é mais irmão, mesmo que tenha ido para uma outra denominação evangélica. Ora, irmãos, isso é simplesmente o cúmulo do absurdo. Primeiro, porque o texto de Coríntios não está tratando de perdão. E o caso que Paulo está tratando nesta passagem de Coríntios diz respeito a uma aberração que ocorreu em Coríntio. E esse fato ele não pode ser comparado à situação de quem saiu da igreja Maranata e foi para uma outra igreja, por exemplo. Segundo, porque a parábola que Jesus contou para ilustrar o dever do perdão horizontal não diz que o perdão deve ser praticado somente entre os membros de uma seita religiosa ou entre os membros de uma denominação cristã qualquer. Mas não acabou. Vamos ver o que mais disse Gedeuti. É outra coisa, não tem nada a ver com o seu relacionamento pessoal. Agora, você admitir dentro de sua casa alguém que está falando mal da obra, seja por pessoalmente, seja por recursos que aí estão, sociais, redes sociais, falando daquilo que é do seu coração, da sua vida, do seu interesse, trazendo para sua casa, para seu filho, para seus parentes, uma inverdade, negando aquilo que um dia recebeu, não te cabe perdão. Não é só você quem tem que perdoar. Você não tem nada de perdoar. Perdoa o quê? Você não pode conviver. Bom, nesse trecho, Gedeuti volta a insistir para que os membros da sua igreja se afastem e que não permitam nem mesmo a visita de um ex-membro da igreja em suas casas. A ideia aqui é realmente segregar, manter os membros da sua igreja isolados, afastados de qualquer pessoa que esteja, por exemplo, comentando aquilo que descobriu sobre as doutrinas da igreja Maranata e sobre as práticas também da Maranata. Como eu disse, nada mais natural do que uma pessoa sair da Maranata e descobrir, por exemplo, que você não precisa clamar pelo sangue de Jesus para Deus te ouvir, a sua oração, que Jesus não vai voltar na quarta trombeta, que consultar a palavra é uma prática pagã, uma bibliomancia e assim por diante. Então,
Se alguém sai e descobre isso e comenta essas coisas com um membro da Maranata, o membro da Maranata então deve fazer o quê? Ele deve cortar o relacionamento. Ele não pode mais visitar essa pessoa, não pode mais comer com ela, não pode mais perdoar essa pessoa, né? Porque, na verdade, ela cometeu a atrocidade de ter saído da Maranata. Quem saiu já é considerado como, então, um mentiroso, como um apóstata pelo simples fato de ter se desligado da Maranata, e por isso ele não merece perdão. Nas palavras de Gedeuti, você não tem nada que perdoar essa pessoa e você não pode mais conviver com essa pessoa. E isso é muito triste, não é mesmo? Quem vai julgar é o Senhor, mas a sua posição tem que estar definida. É a mesma coisa que alguém chegou na sua casa, fez um roubo, tirou o que você tinha para dar à sua família e depois a polícia vai prender você. Não, solta ele, coitadinho, ele vai fazer isso no outro. Não, a polícia vai resolver o caso dele. Você não vai se levantar, não, eu vou fazer justiça. Não, isso aí não, é com a polícia. Então, você vai perdoar? Não cabe a você o perdão, ele tem que resolver o problema com a polícia. Ele vai ou devolver a você aquilo que tirou, é uma outra coisa. Nesse trecho, Gedeuti mistura o perdão vertical com o perdão horizontal. Embora isso seja uma coisa até bem básica, mas parece que essa confusão foi proposital, para justificar então o seu ensinamento, né, que na verdade não é nada cristão. Então Gedeuti diz que se uma pessoa roubar a sua casa, né, isso então é um caso de polícia e você não tem nada que perdoar. Bom, irmãos, é claro que vocês podem divergir deste meu entendimento, mas o que eu queria destacar aqui é que não é razoável um pastor, presidente de uma igreja dita cristã, comparar um ato criminoso com o fato de alguém deixar, né, a sua denominação religiosa. E pior, usar este exemplo para dizer que se você negar perdão a quem se desligou dessa igreja, isso não vai afetar em nada a sua vida, porque isso não tem um cunho espiritual. Ora, irmãos, nada tem um cunho mais espiritual do que a questão do perdão, tanto o vertical como o horizontal. O perdão está intrinsecamente ligado à nossa vida espiritual, porque sem perdão, nem mesmo há que se falar em salvação. Nenhum relacionamento no mundo subsiste sem a prática do perdão. E quem nega perdão torna-se um prisioneiro atormentado por espíritos torturadores. Mas não acabou. Gedeuti segue em frente com seus conselhos altamente questionáveis. Mas veja uma coisa, há coisas que você sabe que não são do Senhor. Não adianta ficar. Eu vou orar pelo irmãozinho que saiu falando mal da obra, expondo sua família, seus filhos, uma obra do Espírito, desfazendo tudo aquilo que pregou. Ele volta a falar sobre o perdão dos apóstatas, que são as pessoas que se desligaram da Igreja Maranata. Então, nessa altura do campeonato, nós nem mais nos assustamos quando ele diz que nem se deve orar por um irmão que saiu da igreja e, por um acaso, tenha feito comentários sobre aquilo que ele descobriu da Maranata, sobre as doutrinas e etc. Né? Isso, Gedeuti chama de falar mal, mas só é falar mal quando alguém critica a doutrina e as práticas da Maranata. Quando eles, né, os da Maranata, reúnem mais de 3.000 pessoas no Manaim e eles criticam as outras igrejas ou as pessoas que saíram da igreja, né, aí então é mais falar mal. Quando eles criticam os outros, aí é um ato do Espírito Santo de Deus. Mas vamos ouvir um pouco mais o que Gedeuti tem a falar, né, para incitar ainda mais a inimizade entre quem ficou e quem saiu da Maranata. Você vai dizer assim, não, eu estou perdoando ele. Não, você não tem nada que perdoar nada. Você não pode conviver. O perdão seu é não conviver, simplesmente tá para lá. Irmãos, desde quando perdão é deixar de conviver? O perdão horizontal é uma atitude positiva que independe de sentimentos, como nós falamos. Essa questão do perdão ela é tão séria que as pessoas que querem se livrar dos verdugos torturadores devem perdoar, mesmo
se ficarem no prejuízo. Devem perdoar mesmo se o coração ainda estiver machucado, ferido. O perdão horizontal é uma atitude, uma decisão. Eu vou perdoar porque eu fui perdoado e porque eu quero me desligar dessa pessoa que me fez mal. Esse é o grande segredo do perdão. Quando você decide perdoar, mesmo que o seu coração ainda esteja doendo, ferido e machucado, você rompe o vínculo com quem está lhe devendo. E isso é libertador. Enquanto você ficar ouvindo mensagens erradas sobre o perdão, você vai continuar negando a palavra de Jesus e negando os benefícios da palavra de Jesus para a sua vida. Mas Gedeuti é muito insistente em dizer que os membros da Maranata não devem perdoar quem se desligou da igreja dele. Ele não se conforma em perder membros e ainda tem muito medo de ficar sozinho. Por isso, a orientação ela é repetida várias vezes. Você não pode conviver com quem saiu. Ele insiste nisso. Né? E você também não tem nada que perdoar quem saiu. Ora, Gedeuti não perdoa. E ele agora, então, não quer ficar sozinho nesse barco. E para não ficar enquadrado sozinho nesta palavra de Jesus sobre aqueles que serão entregues aos verdugos torturadores, ele quer que todos os membros da Maranata sejam enquadrados nesse texto de Jesus juntamente com ele. Ora, irmãos, será possível que alguém ainda não percebeu que Gedeuti está fazendo exatamente o que Jesus condenou, disse para não fazer? Será que as pessoas não têm condições de perceber que negar perdão depois de ter sido perdoado é uma situação que se encaixa perfeitamente na figura do credor incompassivo? Será que as pessoas não perceberam que foi o próprio Jesus Cristo quem disse que quem não perdoa vai ser entregue aos verdugos torturadores? E Gedeuti não para por aí. Vejam o que mais ele disse. Fulano falou mal disso, da obra. Não tem problema nenhum. Pode falar de mim, pode falar de B, pode falar de C, não tem problema. Agora, de falar daquilo que é do Espírito, de uma obra que você creu, de uma mensagem que você conhece, de uma vida que você conhece, que a vida, não é? E é o poder do sangue de Jesus, é diferente. É muito diferente. Bom, essa é uma estratégia muito conhecida como teologia do medo, que nada mais é do que fazer com que as pessoas elas fiquem com medo, né, de tomar alguma atitude, de sair, de ficar, ou até mesmo de perguntar alguma coisa, tentar entender algo que não esteja muito claro. Falar das doutrinas particulares da Maranata, então, para eles isso é um sacrilégio. Falar da doutrina do sangue de Jesus, então, isso é um pecado mortal que atrai, então, um juízo de Deus imediato. Você acredita nisso? Você acredita mesmo que essas doutrinas da Igreja Maranata são revelações do Espírito Santo de Deus? Irmãos, há mais de 30 anos que eu escuto histórias sobre juízo de Deus contra quem falar, né, dessas doutrinas da Igreja Maranata. A propósito, eu já estou criticando essas doutrinas da Igreja Maranata desde o ano de 2009 e eu já fui alvo de centenas de maldições lançadas contra mim e contra a minha família. Tem até um áudio do próprio Gedeuti amaldiçoando, desejando a morte, né, de quem fala da obra, e talvez você já tenha até escutado esse áudio. Mas vejam bem, irmãos, eu sou uma pessoa como outra qualquer, suscetível a tudo o que se passa debaixo do sol. Então eu adoeço como todo mundo adoece, eu tenho problemas como todo mundo tem problemas, eu tenho inclusive uma filha especial que é muito sensível a toda sorte de complicações, eu envelheço como todo mundo envelhece e eu vou morrer como todo mundo vai morrer. Enfim, uns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde, uns perdem filhos, outros perdem pais, e assim é a vida. Mas tudo está nas mãos de Deus. E nós devemos ficar tranquilos em relação a isso. Recentemente, por exemplo, um obreiro da Maranata perdeu uma filha ainda jovem, mas isso não significa que Deus estivesse exercendo algum juízo. Não mesmo. É um fato lamentável, um fato da vida.
E todos nós estamos sujeitos aos fatos da vida, bons e ruins. E eu ainda mais, porque eu sempre me arrisquei de muitas formas, tá certo? Naturalmente, um dia eu vou adoecer e eu vou morrer, ou quem sabe até vou morrer de repente, eu não sei, né? Eu só sei que no dia que isso acontecer, pode ter muita gente que vai comemorar, né? Talvez até alguns digam, olha, tá vendo? Morreu, né? Mas, irmãos, nada mais natural na vida do que a morte. Nós só precisamos estar prontos, só isso. E não adianta ficar lançando maldições ou fazendo bruxarias contra mim, porque eu só vou morrer quando chegar a minha hora. Pode até ser hoje, não é mesmo? Mas se for hoje, é porque esta é a hora de Deus. E é assim que eu creio, e é assim que eu vivo. Se fosse para eu morrer por conta das maldições que já lançaram contra mim, já era para eu ter morrido, há pelo menos uns 15 anos, né? Quando eu me desliguei da Igreja Maranata e comecei a examinar e criticar as doutrinas de Gedeuti. Hoje, por exemplo, o canal Maranata Anátema e os sites celeiros, eles já têm informações de sobra para quem quiser conhecer mais sobre a Igreja Maranata. Então, está tudo aí, só não vê quem não quer ver, tá certo? Cada um é livre. E se eu parasse hoje de fazer os vídeos, eu considero que a minha missão já estaria suficientemente cumprida. Algumas coisas, até que eu gostaria de falar ainda, talvez fique faltando, mas não vai faltar outras pessoas para continuarem este trabalho. Inclusive hoje tem muitas pessoas já fazendo este trabalho, tá certo? Espalhado nas redes sociais. Bom, eu estou dizendo isso porque se você está pensando em sair da Maranata ou se você está pensando em compartilhar o que sabe sobre a Maranata, não tenha medo de maldições, não tenha medo de ameaças, não tenha medo de processos judiciais, nem tenha medo da morte. Tudo bem? Bom, irmãos, eu preciso parar por aqui porque o vídeo já está muito longo, mas eu espero sinceramente que você reflita um pouco mais sobre a questão do perdão, porque esse é um ensinamento central do Evangelho da Salvação e ele não pode ser distorcido dessa maneira que nós vimos Gedeuti fazer. Há muitas coisas que eu não falei sobre o perdão, até porque a minha intenção não era de dar uma aula sobre perdão, longe disso, Mas eu espero que essas observações elas sejam suficientes para despertar em você o interesse por saber mais sobre este importante assunto, sobre esta importante doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Até!